E bateu aí o desespero em Jair Messias Bolsonaro. Olha, ontem foi um péssimo dia para o Bolsonaro e para os golpistas. Por quê? Porque eles receberam logo de manhã a notícia de que o Arthur Lira enterrou o projeto de anistia. Um dia antes, o Valdemar Costa Neto foi na Globo News, foi tratado como se fosse uma pessoa que não é um criminoso golpista bandidão. Aliás, com direito aí a sorrisinhos da Andréa Sadi e do outro jornalista lá, o senhor Valdemar. Pois bem, o Valdemar disse que, olha, já estava acertada a anistia, que vai ter anistia sim, é um processo um pouquinho longo, mas que vai sair e o Bolsonaro vai ser candidato em 2026. Se não der para o Bolsonaro ser candidato com a anistia, porque lembraram o Valdemar, pô, mas ele foi tornado inelegível no TSE por outros motivos, não pelo golpe de Estado. Aí o Valdemar disse, não, a gente faz um projeto de lei lá na frente e a gente dá uma anistia aí também para o caso do TSE. Oh, que coisa. Esqueceram de combinar com todo o Congresso Nacional. O Arthur Lira enterrou o projeto, 6 meses de tramitação foram para a lata do lixo e o Bolsonaro Bolsonaro, ao Senado tentar aí falar com os parlamentares. Ai, como eu queria ser uma mosquinha para ver o que rolou lá em Brasília, nas conversas a portas fechadas do Bolsonaro com os parlamentares. O que eu sei é o seguinte, logo depois o Bolsonaro teve uma breve fala à imprensa. E nessa breve fala, olha, aí mostrou o desespero. Eu vou te mostrar o vídeo aqui. Para o Bolsonaro falar o que ele falou, é porque ele sabe que vai ser preso, senão ele não ia partir para essa humilhação. Lembremos, estamos falando do cara que lá atrás dizia, nós vamos metralhar a petralhada. Lembra disso? Ele falava em metralhar, fuzilar a mim e a você, se você é de esquerda ou se você não votou nele. Porque para ele, lembre-se, você não precisa ser filiado ou filiado ao PT, tá com uma estrela vermelha aqui no peito para ser considerado petista, comunista, petralha. Não, é só não ser bolsonarista que aí você já automaticamente é a escória da humanidade para esse pessoal aí. E ele falava em fuzilar a gente. Pois bem, mudou, hein? Mas mudou muito. Aquilo lá de Bolsonaro frouxo, frouxonaro, os marsalistas, as marsaletes aí, já estão aí nas redes sociais fazendo chacota do Bolsonaro. Por quê? Vou te mostrar aqui o que o Bolsonaro falou para a imprensa. Vamos lá. Ontem, hein? Implorando ao Lula, hein? Esse é o melhor, implorando ao Lula. Nós não queremos paternidade, eu quero que alguém... Travou aqui. Agora. Nós não queremos paternidade, eu quero que alguém do PT seja o pai da anistia. Eu gostaria que o Lula tomasse a iniciativa de anistiar. Eu entendo, com todos os defeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem está preso, porque pessoas humildes. Lula! Por favor, Lula! Seja o pai da anistia, Lula. Dá anistia pros golpistas, Lula. Tem que ser você o pai da anistia, Lula. Você não tem coração. O plano do Bolsonaro era se ele ganhasse a eleição, e lembre-se, para ganhar a eleição, ele e o Arthur Lira torraram 400 bilhões em dinheiro público comprando votos, e ele ainda usou a Polícia Rodoviária Federal para impedir os petistas de votarem no Nordeste. Lembre-se disso, fora todos os crimes eleitorais que ele cometeu. Se ele ganhasse a eleição, o plano descoberto já pela Polícia Federal era prender o Lula, arranjar um delegado qualquer de primeira instância, um juiz de primeira instância, um delegado da Polícia Federal, para prender o Lula uma semana depois. E depois ele ia sequestrar e matar o Alexandre de Moraes. Esse era o plano dele. Perdendo a eleição, ele deu aí cabo a outro plano, que também envolvia prender e talvez matar o Lula, e prender e matar o Alexandre de Moraes. Mas agora, pô, Lula, você não tem coração? Você tem que ser o pai da anistia, pô, salva aí. É gente humilde que tá presa. Essa gente humilde invadiu o Congresso Nacional, invadiu o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Eles tentaram atear fogo nesses 3 prédios. Não conseguiram, porque eles não estavam muito coordenados, e aí, enquanto alguns tentavam atear fogo, outros, vendo ali que tinha bomba de gás, estavam jogando água, porque a água faz com que o gás baixe, e aí as bombas de efeito moral não tem tanto efeito. E aí, não pegava fogo. Além do que, são prédios, eu falei aqui outro dia, no caso aí do atentado, a polícia está investigando, né, um possível atentado aí
incêndio que teve no STF na semana passada, menos de 2 horas depois do STF negar habeas corpus para o Bolsonaro e do STF negar vários pedidos para o Bolsonaro com a sinalização do Alexandre de Moraes de que vai prender o Bolsonaro em breve. Menos de 2 horas depois passou a pegar fogo. Eu falei, olha, os prédios foram projetados aí pelo Niemeyer de maneira que dificilmente esses prédios pegam fogo. É muito, muito difícil. Então, eles não conseguiram, mas tentaram atear fogo, destruíram obras de arte, destruíram obras aí que têm mais de 1000 anos de idade. Olha, teve um vaso que a China deu de presente para o Brasil que tem 2000 anos de idade. O negócio sobreviveu 2000 anos lá na China, e aí, sei lá quantos, mais uns 15 anos no Brasil, aí chegaram esses vagabundos e destruíram. Destruíram, olha, tudo, uma coisa triste. Tentaram dar golpe de Estado, e aí? Agora o Lula tem que ter coração. Lembre-se, para ele chegar nesse nível, é o tamanho do desespero. Esse desespero de hoje está no nível do desespero que ele estava quando ele estava chorando lá em Mambucaba, segundo o Malafaia. Por quê? Porque o Bolsonaro já tinha falado isso numa outra entrevista. Vou te mostrar aqui. Com vocês, Bolsonaro de novo. O fechamento, isso vai ser um apaziguamento, uma anistia, e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é um ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo. Eu acho difícil. E eu falei uma coisa ali que eu acho que toca, né? Muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres coitados, na verdade, linguajar esse mesmo. E pegam essa anistia foi conseguida lá atrás. O Brasil experimentou décadas. Tem que partir do executivo, tá? Temos órfãos de pais vivos. Engraçado, ninguém fala dos órfãos do Marcelo Arruda, que foi assassinado por um bolsonarista lá, Jorge Guaranha. Jamais esqueço o nome e o rosto desse cara. Esse cara tem que ser achincalhado o resto da vida dele. Onde quer que ele saia na rua, ele tem que ser achincalhado. Aquele assassino terrorista, esse é terrorismo que ele fez, bolsonarista, que entrou lá na casa da festa de aniversário e fez isso. Ninguém fala dos filhos dele, né? Inclusive filho pequeno, assim, que ele tinha. Ninguém fala, né? Ai, nossa, órfãos de pais, de criminosos, de bandidos que tentaram dar golpe de Estado. Então tá aí, ó. Esse é o tamanho do desespero depois da decisão do Arthur Lira. O Bolsonaro usou a sua jornalixo de estimação do jornal O Globo para falar que, olha, eu recebi com tranquilidade a notícia. Inclusive, saiu lá no Globo que o Bolsonaro deu aval pro Arthur Lira para fazer isso. Alguém acredita? Pô, acreditar no Globo tem que já colocar o narizinho de palhaço, né? A estratégia da Globo é bem parecida com a estratégia aí do Gabinete do Ódio. Eles falam 10 verdades e no meio colocam 2, 3 mentiras. No caso, a Globo, dependendo de qual for o tema, eles falam uma verdade e 9 mentiras. Se for aí tema de juros, economia, é só mentira. Por exemplo, parte da esquerda acreditou no Globo, na verdade é má intenção mesmo, tá? Mas uma fake news do Globo contra o Lula, dizendo que o Lula ia acabar com o FGTS e com a multa do trabalhador que for demitido. E aí, parte da esquerda ficou aí 10 dias batendo no Lula com fake news da Globo. Quem acredita na Globo, de novo, narizinho de palhaço, ou escreve aqui, tatu aqui, otari, ou otariá. É isso. Aí, o que acontece? O Bolsonaro falou isso lá, saiu na matéria do Globo, né? E aí, a Folha também tá nessa aí, viu? E a Folha também tá tentando fazer o Lula perder popularidade à esquerda. É uma matéria da Folha criminosa. Você vê que a matéria é bem criminosa quando não tem assinatura, tá? Ninguém assina essa matéria, tá? Pra começar. Então, a matéria é da Folha de São Paulo, aquele veículo que muita gente não sabe. Outro dia eu fiz uma pergunta no meu Instagram, eu fiquei pasmo. 75% dos meus seguidores no Instagram não sabiam que a Folha de São Paulo emprestava carros da Folha, assim, caminhonetes com o logo Folha, pros militares na ditadura militar sequestrarem, estuprarem e matarem pessoas inocentes. As pessoas não sabiam disso. Essa Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo pega algumas aspas do Lula, de uma entrevista de junho, e diz: Lula já disse não descartar a anistia a 8 de janeiro. Bandeira de bolsonaristas no Congresso. Veja vídeo. Você fala, nossa, o Lula não descarta. Vi umas pessoas criticando o Lula no Twitter porque a matéria tem paywall. Eu usei um site aqui para burlar o paywall, porque eu não vou pagar esses vagabundos nunca. Mas a matéria pega aspas do Lula de uma entrevista de junho, em que o Lula fala o seguinte: não dá para precipitar essa discussão de anistia. O que nós temos é de terminar de apurar todas as denúncias do 8 de janeiro.
E quando ela estiver toda apurada, escuta a minha voz, mas imagina a voz do Lula falando, hein? Todo mundo processado, ou todo mundo livre de processo, ninguém foi indiciado. Aí tudo bem, você pode até perdoar pessoas que estão livres há muito tempo. Anistia é para isso. Eu passei parte da minha vida brigando por isso. Ou seja, o cara foi condenado a 17 anos, aí ele cumpriu lá 1/6 da pena, é o primário. Ou seja, ficou lá quase 2 anos e 10 meses, né, se eu não me engano. Ficou lá 2 anos e 10 meses preso. Aí já tá livre há um tempão. Tá, deixa esse cara aí, não vai mais ser preso mesmo, acaba o processo. É até melhor para a justiça. Aí agora, a Folha inverte, como se o Lula quisesse dar anistia para o Bolsonaro e para todos os golpistas que nem julgados foram. Tá, o Bolsonaro, o pessoal nem indiciados foram os chefões disso aí. Mas tem mais o Lula. Ele fala: eu já briguei muito para ter anistia no Brasil, mas nesse caso ainda nem puniu todo mundo. A gente ainda nem descobriu todo mundo. Ainda estamos procurando gente ainda. Financiador, incentivador, disse em um dos trechos. Ou seja, o Lula falou primeiro: enjaula todo mundo. Depois que os que forem enjaulados já estiverem livres, aí você vê a anistia. Aí você vê, pô, acaba aí com o processo, já tão livre mesmo. Ou seja, Bolsonaro, primeiro enjaula, tá? Enjaula. Julga tudo mais. Eu, por mim, já estaria enjaulado. Concorda você? Quem concorda, se inscreve no canal. Ou se já está inscrito, dá o like aí e comenta. Concorda ou não? Por mim, enjaula primeiro o Bolsonaro. Aí depois, e os outros, generais principalmente, tem que enjaular general. Tem que enjaular general. Aí depois, condena. Aí condenados, vai pegar 50 anos. Nossa, que coisa, réu primário, 50 anos. Quanto é 1/6 da pena? Um pouquinho menos de 10 anos. Tá, vai cumprir lá 8 anos. Daqui 8 anos, quando tiver enjaulado, aí ele é solto. Aí vai para uma progressão de regime. Aí quando tiver livre há muito tempo, pô, os cara ficou 8 anos preso, muito tempo, uns 10 anos depois, você fala, pô, o cara já não tá mais nem com tornozeleira, já tá em regime aberto. Aí tá, pode dar anistia pro cara lá, pode, aí não tem problema não. Aí, pô vai até desafogar um pouquinho os processos da justiça, já que são tantos. Agora, e o Lula falou, não descarto, não falou nem que é a favor. Pode ser, a gente vê. Lá na frente a gente vê. É igual a mãe que não quer comprar pro filho, e chega e fala, olha, filhinho, fala, compra pra mim, mamãe. Na volta a gente vê, tá bom? Na volta. É isso que o Lula meteu, ó, na volta a gente vê. Aí a Folha tenta enganar o leitor e tentar jogar a esquerda contra o Lula. Ó, até o Lula é a favor da anistia. Pois bem, por falar em anistia, o Gilmar Mendes já, semana passada, já falou, ó, vai dar ruim para todo mundo. Essa semana aí, já mais atores aí em Brasília, mais gente poderosa em Brasília falou, vão ser todos punidos, todos. A Globo tá tentando limpar a cara do Malafaia, do Valdemar Costa Neto e de outros bandidos. Não duvido, amanhã a Globo News e chama o Bolsonaro para uma entrevista e trata o Bolsonaro com a maior normalidade do mundo. A imprensa está normalizando. A Vera Magalhães escreveu, toda vez que algum bolsonarista achincalhar a Vera Magalhães, eu vou bater palmas, tá? A Vera Magalhães escreveu um artigo criminoso aí, faz uns 3, 4 dias, sobre o Bolsonaro, analisando aí o bolsonarismo, na ótica como se o Bolsonaro não fosse ser preso nunca. Mas nunca. O artigo dela fala do futuro, do passado, do presente, como se, olha, não, Bolsonaro nunca cometeu crime. Quem lê o artigo da Vera Magalhães acha que ela está falando de um democrata, de um cara que jamais cometeu nenhum tipo de crime na sua vida. Ela nem cita golpismo, coisas parecidas. Eles falam, meu Deus do céu. Meu Deus, olha só o nível. Essa aí que foi uma das mais achincalhadas aí pelo bolsonarismo. Toda vez que algum bolsonarista atacar a Vera Magalhães, eu vou dar risada. Por quê? Até porque quando deram tiros na caravana do Lula, e eu cito aqui sempre porque é para que ninguém esqueça. Eu não esqueço, eu lembro todos os dias. Quando deram tiro na caravana do Lula, ou seja, gente que não tinha o nome bolsonarista, mas é esse tipo de fascista, tentou matar o Lula na caravana que ele estava fazendo pelo Brasil em 2017, a Vera Magalhães falou que isso era da política. E que é o Lula quem incentiva a violência na política e que o Lula devia estar muito bêbado. Falou que o Lula estava bêbado, que o Lula era um pinguço. Essa é a Vera Magalhães, tá? E olha, nunca foi atacada pela esquerda. Se a Vera Magalhães está num restaurante, tem 10 petistas no restaurante, ninguém vai virar e cuspir nela.
como já fizeram com o Zé de Abreu, por exemplo, como já fizeram com petistas, como bolsonaristas já fizeram aí até com jornalistas da Globo. Ninguém. Mas com bolsonaristas sim. Então quando eles atacam, eu dou risada. Esses jornalistas aí estão tentando normalizar o Bolsonaro, porque eles sabem o seguinte, essa é a estratégia deles. Quanto mais normalizada estiver a extrema-direita, mais a esquerda tem que fazer concessões ao centro para conseguir ganhar da extrema-direita. Então, uma extrema-direita forte é importante para a imprensa. Obviamente, já falei aqui, o plano desse pessoal é o Bolsonaro preso para ele ser obrigado a apoiar o Tarcísio ou quem quer que seja o candidato aí da imprensa e do status quo, do establishment, do sistema, aquilo que eles chamam, né, do sistema, em 2026. É isso, viu? Essa parte boa, né? Veremos aí o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal, mas você vê que o desespero bateu completamente para ele estar aí pedindo pinico pro Lula, porque realmente ele tem informações que a gente não tem, lembre-se disso. Ele é o Bolsonaro. Ele sabe o que ele fez, eu não sei tudo o que ele fez. Nem você. Ele sabe todos os crimes e ele tá aí pedindo arrego pro Lula. Grande dia. Falou.